Som tá ruim. Oh, entrou! Até que enfim. Oi, gente! Tudo bom? Eu tava brava aqui já que não tava conseguindo entrar. Eu acho que é muita gente fazendo live assim no mesmo horário, né? E dá umas congestionadas, só pode ser isso, tá? Mas que bom, deu tudo certo, estamos aqui. O nosso assunto de hoje é maravilhoso. Essa é uma das coisas que eu mais gosto no Feng Shui. E tô aqui de braços abertos para receber vocês, né? Olha só quanta gente bonita aqui. Que maravilha, gente. Que legal. Deixa eu colar uma coisinha aqui. Ah, agora eu tô aprendendo, tô ficando fera. Tô ficando fera, mas não tô conseguindo fixar meu comentário aqui. Vamos ver. Ah, não fixou nada. Pois é, gente, o nosso assunto de hoje, né? E se eu te disser. Ah, tá com um errinho aqui. E se eu te disser que tua casa tem alma? Saiu, se eu te disser que tua casa tem alma. Né? Tem muita gente que não acredita nisso, mas é a pura verdade, tá? As casas têm alma, sim. As casas têm alma, sim. E deixa eu desfixar e fixar de novo. Vamos corrigir aqui que a professora, ela é perfeccionista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem jeito. Tem que ser assim mesmo. Bom, pessoal, escreveu errado uma vez fica, né? Acho que o lema é esse. Trouxe livros hoje para vocês verem, bem legais. E eu queria dizer o seguinte para vocês. A gente tem uma ligação psíquica, espiritual, moral, psicológica, física. A gente tem muitas ligações com a nossa casa. Vocês concordam? Quem concorda fala para mim sim ou faz um positivo, né? Nós temos uma ligação, nossa, é maior que a gente, assim, né? E tanto isso é verdade que reparem que quando a gente é criança, quais costumam ser os nossos primeiros desenhos, gente? Assim, eu acho que os primeiros desenhos que a gente faz sempre se reportam. Interfone tocando. Ao vivo é fogo, né, gente? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Os primeiros desenhos que a gente faz quando a gente é criança ainda se reportam sempre a uma casa. Qual a criança que nunca desenhou uma casinha, não é verdade? Então, é uma coisa impressionante, assim, isso já faz parte do nosso subconsciente, a nossa ligação, o início da nossa vida, ela significa muita coisa, né? E eu não sei vocês, mas nessa quarentena, eu e várias pessoas com quem eu conversei, tal, e também porque a gente tá com essa intimidade com a casa. Eu até comentei outro dia, não sei se vocês viram na live que eu fiz com a Thaís, eu falei assim, eu tô percebendo que a minha casa, eu moro num apartamento de 55 metros quadrados, tá? Meu apartamento, ele é muito funcional, assim, mas ele é pequeno. Só que eu falei assim, ele tomou uma proporção tão grande
que parece que eu moro num apartamento que tem no mínimo o dobro de espaço, de metragem. Por quê? Simplesmente porque eu multidimensionei a minha casa e ela se multidimensionou junto comigo. Então, eu estou contando tudo isso para a gente chegar num outro ponto, né? É incrível. Eu, assim, quando eu entro num imóvel, principalmente quando eu visitava muitos imóveis para fazer projetos de Feng Shui, não sei também se porque eu desenvolvi essa habilidade, e aí quando você gera alguma coisa em você e de tanto você fazer aquilo, aquilo se fortalece muito, eu passei a conversar com as casas, né? Já contei isso para vocês. Então, assim, quando você vai num imóvel, né, no caso que se você for fazer um projeto de Feng Shui ou até um imóvel que você vá comprar, alugar, se você for uma pessoa mais sensível, não que precise ser, tá? Isso é uma técnica, não tem nada a ver com mediunidade, poderes extrafísicos, não precisa. É uma técnica que a gente desenvolve, que você usa a sua mão esquerda como se fosse uma antena, tá? Então, assim, o fato de você encostar a sua mão esquerda numa parede e começar a se conectar com aquela estrutura, né, da casa, você começa a sentir coisas. É algo assim impressionante, sabe? Assim, a casa conversa com você através desses sinais. Então, por exemplo, eu sei lá, eu tenho uma sensibilidade bem aguçada, mas assim, de sentir arrepios, calafrios, alguma sensação às vezes que me perturba um pouco, ou simplesmente sentir amorosidade, que já aconteceu muitas vezes também, sabe? E tudo isso para a gente dizer assim, uma casa, ela tem emoções, ela tem memória, ela tem cicatrizes, não é? Outro dia, quando eu falei para vocês assim, não é bom ter rachaduras em casa, isso qualquer almanaque aí de Feng Shui que vocês forem procurar, vocês vão encontrar essa informação. Não, não é bom, não tenha. Tampe, raspe, faça qualquer coisa, acabe com essa rachadura, tá? Até aí, ok, eu também concordo plenamente, tem que acabar mesmo. Só que não esqueça de uma coisa, tá? Não esqueça de fazer digamos assim, um diagnóstico de por que aconteceu aquela rachadura, tá? Por que aconteceu aquela rachadura? Já falei isso para vocês, existe uma metafísica da casa, né? Então, alguma coisa que acontece na casa ou está acontecendo com algum dos moradores ou ainda vai acontecer, tá? Ainda está no plano sensorial, emocional na pessoa, mas a casa já captou e ela começa a demonstrar aquilo. E vocês sabem de uma coisa? Não é só a estrutura física da casa, é tudo aquilo que a casa tem. Então, por exemplo, às vezes um eletrodoméstico que quebra, alguma coisa que acontece com algo que faz parte da dinâmica da casa, né? É um problema na máquina de lavar, é um problema, quebrou o liquidificador. Tudo isso pode representar alguma coisa que não vai bem. Normalmente os eletrodomésticos têm a ver com saúde mesmo, de alguns dos moradores, né? Assim como também entupimentos, vazamentos podem estar sinalizando
alguma coisa relacionada com algum dos moradores, tá? A Nelma tá falando que tá com uma dúvida, coloca aqui para mim. E, enfim, então, a Maria Helena tá dizendo, Vanice, aqui na minha casa aconteceu essas coisas. Olha, a Thaís vive me encorajando para eu escrever um livro de Feng Shui, né? Eu gostaria muito mesmo, mas assim, com as minhas coisas, com as coisas que eu gosto e tal, né? E certamente eu contaria várias histórias reais que aconteceram comigo e que, obviamente, preservando a identidade das pessoas, mas aquela, como dizia minha mãe, a gente conta o milagre, não conta o santo, né? Olha, uma vez a gente foi chamada por um casal no interior de São Paulo, a 2 horas mais ou menos daqui. Então a queixa era a seguinte: a casa tinha muitas rachaduras, muitas, muitas, muitas. E aí a gente marcou de mais ou menos umas 2 semanas depois, né, do nosso primeiro contato. E quando nós chegamos lá, para nossa surpresa, não eram só rachaduras nas paredes. Quando eles falaram com a gente, ainda era, tá? Simplesmente começou a aparecer uma rachadura que começou a separar a casa da fundação dela, do terreno. Então, para vocês imaginarem, faz de conta, imagina uma casa, imagina alguém que vem com uma faquinha e que começa a recortar bem na base da casa, ela vai fazer a volta inteirinha com uma faquinha. Vamos supor que fosse uma casa, um bolo em formato de casa, tá? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então é como se a casa estivesse descolando do terreno e parecia que ela ia levantar voo. Então, assim, aí a gente começou a conversar com os moradores tal, e descobriu que, de fato, o casal não estava bem, o casamento não estava bem, né? E quando uma das pessoas chega à conclusão de que ela gostaria de sair voando dali, que ela não aguenta mais, que a vontade dela era de, sabe, assim, sei lá, ir para algum lugar, isso vai se apresentar na casa de alguma forma. Então aí a casa também estava querendo surtar, sair voando, alguma coisa assim, né? Então ali foi preciso chamar uma equipe de engenharia mesmo, uma empresa de engenharia, para refazer essa fundação na casa como se tivesse colando de novo a casa no terreno, sabe? Algo assim. Então, para vocês verem como as coisas são complicadas, né? Eu agradecer os coraçõezinhos aqui. Eu não sei se são para mim ou se são para a Filó, porque a Filó resolveu latir agora, né? Só porque a mamãe tá aqui fazendo a live, ela quer participar também, né? Ai, ai. Então, vocês veem como a gente tem uma ligação íntima com a nossa casa, né? E é interessante isso. Todas as casas têm isso, ou existem algumas casas que parece que não tem alma, né? Vou fazer essa pergunta para vocês, né? Vamos ver se... tá. Eu estava vendo a pergunta da Nelma, ela falou assim, mas e se a rachadura for por conta de uma infiltração? Tá, e essa infiltração quer dizer o quê? Hein? Então, quando a gente faz Feng Shui, a gente
volta para a idade do porquê, né? Obviamente que a gente não vai ficar molestando os moradores da casa, mas a gente começa a fazer várias conjecturas, a gente começa a juntar a fala deles, né, do que eles apresentaram, tá? De problemas, de fase que estão passando, com coisas que a gente verifica que tem na casa, como esses sinais que eu estava dizendo para vocês, né? Então, assim, a rachadura sempre tem a ver com uma divisão, tá? Alguém está dividido, um casal pode estar se desentendendo, às vezes não é um casal, às vezes é uma coisa entre filhos. Não tem filhos que brigam, ou só eu que tive filho que brigava, assim, né? Quando moravam juntos. Porque é comum, só que às vezes a temperatura esquenta. Tanto que, assim, um não fala com o outro, sabe? Isso vai durando semanas, meses, então pode aparecer uma grande rachadura. Às vezes é um problema até com alguém que não mora na casa, mas que tem uma ligação, é a mãe, é a sogra. Então, assim, a rachadura é uma rachadura, tá? Uma infiltração significa que existe alguma interferência naquela casa de terceiros. O que é uma infiltração? Por exemplo, uma água limpa ou não que sai do curso dela e vai atingir algum lugar, né? Assim como muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com aquela situação vão lá e ficam cutucando, né? Então vocês têm que fazer essa analogia. O que é um vazamento? Gente, raciocina comigo. Quando eu tenho um vazamento, eu tenho algo que está ali se perdendo, correto? Está vazando, está indo embora. Então, normalmente, tá? Normalmente, quando tem um vazamento, existe perda financeira, porque água no Feng Shui tem muito a ver com dinheiro. Então, assim, é água que está se perdendo, é água limpa, principalmente. Cuidado que isso pode ser a sua conta bancária, por exemplo, né? E então é importante a gente estar sempre olhando, né? Lâmpadas. Todo sistema elétrico, gente, tem uma analogia com o nosso sistema nervoso. Então, quando começa a queimar muita lâmpada em casa, isso pode significar alguém que esteja muito estressado, num quadro de burnout mesmo. Sabe o que é burnout, né? É um estresse assim, num grau extremo mesmo, a pessoa tá surtando, tá bugando já. Então é um quadro de burnout, sobrecarregada, com muitos problemas, sabe? Problemas principalmente ligados à parte profissional, cobranças. Então o que acontece? A energia daquele morador interagindo com essa parte anímica da casa, que é onde eu vou chegar, tá? Começa a queimar lâmpadas. E não são só lâmpadas, são outros tipos de curto-circuito, de pequenas explosões, às vezes é no relógio lá de luz, tomadas, aparelhos que estouram. A explosão, gente, é gente que tá ali, falta isso, se não explodiu ainda, tá contando, sabe? Dali 1, 2, e as coisas em casa estão assim, né? Entupimento. Entupimento também é uma coisa super importante, porque tem alguém na casa que tá entupido. Literalmente, pode ser um coágulo, pode ser alguma coisa causando uma má circulação, né?
Se for alguma coisa relacionada com esgoto, pode ser também algo relacionado com o intestino de alguém, uma obstrução no intestino, às vezes um problema de diverticulite, ou até coisas não tão graves ou até coisas mais graves. Às vezes é só uma prisão de ventre, por exemplo, que pode ser tratada com uma dieta, com alguma coisa assim, né? Então, tudo que acontece na casa, gente, existe essa metafísica, tá? Por isso que é super importante vocês olharem amorosamente para suas casas. Não fica xingando, ai que droga, caiu um azulejo, ai que não sei o que. Não, fala, seja grato, que bom que você está me avisando que alguém aqui dentro está com problema. E se for só você mora na casa, né? Porque às vezes também pode ser os nossos bichinhos, os nossos animaizinhos, né? Mas é só você, não tem nenhum gatinho, nada. Então, olha para você, sabe? Para e começa a prestar atenção nas suas emoções, nos seus sentimentos, o que está acontecendo com você, tá? Que delícia isso, gente. Você oferece o curso de Feng Shui? Sim. Eu não dou sempre curso de Feng Shui, porque a minha dedicação para a numerologia cabalística é extrema, né? Eu sempre tenho, no mínimo, 2 turmas em andamento. Agora mesmo estou com 2 turmas em andamento, os alunos estão fazendo curso, alguns estão concluindo tal, e tem uma turma de mentoria também, que a gente está com 1000 projetos novos. Então, assim, isso toma bastante o meu tempo, né? Estou escrevendo um 3º livro também. Então, eu defini para mim, isso faz pouco tempo, viu? Tem aí coisa de, sei lá, umas 2, 3 semanas que eu falei assim, nossa, eu tô tão ligada na minha casa por conta da quarentena, que me deu vontade de, sei lá, de começar a falar de Feng Shui, de contar para as pessoas o que está acontecendo, né, comigo nesse momento na minha casa. Eu comecei a sentir um carinho assim tão grande pela minha casa, tão grande. É até bom falar sobre isso. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu para mim outro dia. Mas então te respondendo, eu tô bem afim, sim, de montar uma turma de Feng Shui. Tô bem focada nisso, sim, tá? Olha aí, a Nelma na turma 12. Muito bem. Pois é, gente. Então, voltando aqui para o nosso assunto, eu estava contando isso para vocês, né? Outro dia, eu acho que até já falei isso numa live, eu precisei dar uma saída e assim, eu não tinha ainda circulado de carro pela cidade, nessa coisa de quarentena, tudo fechado. Nossa, aquilo me oprimiu assim bastante, sabe? Mexeu com o meu emocional, tal. Aí, quando eu voltei para minha casa, eu vim assim, bem correndo, sabe? E quando eu entrei, parecia aqueles desenhos do Pica-Pau, assim, quando você tá são e salvo. Eu fechei a porta da minha casa, encostei assim, fiz assim, graças a Deus, estou em casa. Então, tudo isso é para dizer para vocês o quanto a nossa casa é o nosso refúgio, né? O quanto ela é muito mais do que uma estrutura física só. E essa live de hoje, ela tem a seguinte proposta, né? De dizer para vocês, primeiro, que a palavra alma, ela vem do latim, né? Anima. Então, uma pessoa animada é uma pessoa que tem alma. Tudo que tem uma movimentação, que vibra, que pulsa, tudo isso tem vida, tá? Tudo isso tem vida. Eu fico explicando aqui, às vezes eu vejo os comentários tão legais.
Olha aí, Adrica, você me inspirou, já destralhei panelas, roupa de cama e banho, que maravilha, isso mesmo. E olha, faça muita doação, tem muitas pessoas que estão passando um momento difícil, sabe? Então, assim, eu estava vendo na TV, tem um site, né? Acho que é Para Quem Doar. Então, é um site que te indica, de acordo com a cidade que você mora, tal. Então, tanta coisa que a gente pode dar, né, gente? E ajudar as pessoas, né? E por falar em roupa, uma pessoa perguntou para mim aqui sobre traça. Olha, gente, não é só traça. Traça é horrível, porque a traça, ela vai comendo sem você perceber, né? Quando você pega uma camiseta assim para colocar, tem um buraco na camiseta, né? Então é horrível, é a surpresa, é aquela coisa meio que a traição, né? A traça, eu acho que ela trai, ela come sem a gente perceber, né? Mas de qualquer forma, qualquer inseto que comece a aparecer na sua casa simboliza que você está dando, digamos, poder para energias externas, para pessoas de fora, tá? Então você tem que cuidar disso, né? Proteger o teu espaço, né? Tá bom? Bom, então, gente, voltando, alma é tudo aquilo que representa movimento, que tem vida. Então, uma casa que tem vida, por exemplo, se você tem cachorro e você não tem pelo na sua casa, lógico que a gente limpa, aspira, tal, mas o normal, né, o típico é isso, né? Você aspirou a casa num dia, no outro dia de manhã tem pelos pela casa, né? E ok, é a dinâmica da casa de quem tem algum bicho, né? Algum animal. Você tem gatinho, é a mesma coisa. Você tem criança, é normal que em algum momento você meio que tropece em carrinho, em bola, em brinquedo. Isso não significa ter uma casa bagunçada, mas também você não pode ter uma casa de cenário. Vocês já foram na casa de alguém que tem casa cenário? É muito estranho, né? Eu já fui uma vez na casa de uma pessoa que era a casa Cláudia, assim, sabe? Não tinha vida, era tudo tão arrumadinho. Sabe aquele banheiro, assim, que tem aquelas toalhas enroladinhas, tudo de uma cor, depois tudo de outra cor. Assim, a impressão que dá, né, é que, assim, eu quando fui ao banheiro ainda pensei nisso, falei, nossa, como que essa pessoa mora nessa casa e mantém essa casa com esse jeito de cenário? E aí, depois perguntando para uma amiga com quem eu fui nessa casa, falou assim, não, é que ela mora mais com a mãe. Então, como a mãe mora aqui do lado, ela só vem em casa para dormir. Falei, tô entendendo, né? Então, vejam bem, há pessoas que têm uma relação com a casa assim, a casa para elas é uma hospedagem. Elas usam aquela casa para fazer sua higiene pessoal. Então chega, toma seu banho, tal, põe uma roupa ali para ir para lavanderia, né? Porque acho que muitas vezes nem lavam a roupa em casa, né? Tô olhando, as pessoas ficam mandando mensagem e ficam entrando aqui, me atrapalha, né? Ou então, é meio isso, assim, é casa dormitório, hospedagem. A pessoa chega tarde da noite, toma um banho, tal, coloca a roupa lá para ir para a lavanderia, vai dormir. No dia seguinte, ela acorda, se veste, vai tomar café na padaria, daí ela trabalha o dia todo, faz as refeições fora e de noite, novamente, ela vai vir. Aí chega no final de semana, ela vai para casa de um amigo,
ou da namorada, do namorado, e tranca a casa e some, né? O que vocês acham que acontece com essa casa? Se você pensar no fato de que a casa tem alma, tá? É uma casa que se sente abandonada, é uma casa que não tem carinho, tá? Por que que ela não tem carinho? Porque essa pessoa se limita a usar, de vez em quando dá umas caídas aqui, a pessoa ela se limita só a usar aquele espaço da casa para só fazer mesmo o que ela tem que fazer. E tem gente que ainda é assim, né? Ela tá lá na casa, tá tudo bem e tal. Só que se ela fica doente, por exemplo, ela vai para casa da mãe, ou vai para casa de um namorado, ou se for um rapaz, vai para casa da namorada. Não fica ali nem para curtir a doença. Vocês entendem isso? Eu já vi muitas pessoas fazerem isso, né? Agora, pense como tá a relação dessas pessoas com a casa nessa quarentena. Elas não têm intimidade nenhuma com a casa, né? Então, são aquelas pessoas que ficam surtadas, porque a gente precisa ter essa intimidade com a nossa casa, né? Tudo o que uma casa não é, gente, é um imóvel. Chama-se imóvel, é a nomenclatura comercial, mas não é um imóvel. A casa tem mobilidade, a casa tem alma nesse sentido, ânima, é tudo que tem, né? É o movimento, é o que dá movimento. Então a casa tem alma, sim, e ela precisa ter. E algumas pessoas não conferem essa, digamos, essa competência para as suas casas. Elas vão fazer tudo fora. Então, nossa, hoje é meu aniversário, vamos comemorar no bar tal. Ai, hoje eu tô chateada, então vou sair com os amigos para conversar. Ela não chama ninguém para ir na casa, ela não faz uma refeição para compartilhar com as pessoas, e a casa gosta disso, sabe? Eu até vou dar uma dica para vocês. Quando vocês mudarem para uma casa, antes de levar qualquer coisa para casa, faça um ritual de como se fosse um coquetel, mas você pode estar sozinho, sozinha, você pode estar com uma pessoa da sua intimidade. Celebre a sua entrada naquela casa, peça licença ao espírito guardião daquela casa para habitar ali. Diga que você vai dar seu afeto para casa, que você vai dar seu amor, que você está pedindo licença para entrar naquele espaço, né? E que você quer transformar aquele espaço num refúgio seu, num espaço sagrado. Olha, quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo isso, assim, você tem um dinheirinho para comprar um champanhe? Né? Não vale ser cidra, né, gente? Tem que ser nessa cidra nacional, assim, um champanhezinho, né, razoável. Leva seu kit, leva um champanhe gelado, leva 2 taças, 3 taças, dependendo com quem você tá. Faz um brinde e olha, anota aí. Você vai dedicar esse brinde a Vesta. Vesta ou Hestia, que é o nome dessa deusa, que é a deusa das habitações, a deusa das moradias, tá? E aí eu vou até aproveitar para apresentar para vocês um livro que eu amo de paixão, que é esse aqui, ó. Eu acho que eu já falei para vocês. Eu sei que vocês veem espelhado, mas é A Alma da Casa, tá? Jane Alexander é o nome da autora, né? E
Esse livro, gente, é maravilhoso, né? Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui para mostrar para vocês. Mas a Jane Alexander, ela fala sobre tudo isso que eu estou falando com vocês. E ela fala da deusa Vesta, que também é conhecida como Hestia. Deixa eu mostrar para vocês esse capítulo aqui, ó. Hestia, a deusa esquecida da casa. Esquecida por nós, não, né? Por quem desconhece. Hestia é uma das deusas do Olimpo, né? E ela recebeu as chaves do Olimpo. Então, assim, é como se ela fosse a guardiã de todas as casas. Então, a gente atribui a Hestia, ou Vesta, como ela também é conhecida, né? Essa propriedade de cuidar das nossas casas. Hestia nunca se casou, ela não quis constituir família, porque ela gostava de se recolher, de cuidar desse espaço, tal. Então, assim, atribui-se a ela essa propriedade de cuidar das casas, né? Então, assim, por isso que a gente sempre precisa brindar Hestia ou Vesta, que é outro nome dela, quando a gente se muda para uma habitação, sabe? Então, você fazendo esse ritual, você já entra em conexão com a casa, né? Então, assim, a Jane Alexander, essa autora, ela, olha o subtítulo do livro: Como transformar a sua casa num santuário. Então é o que a gente vem falando desde o nosso primeiro encontro aqui, né? Uma casa não é só uma casa. Muito mais do que um cenário, uma casa pulsa, vibra, ela tem alma. Então as pessoas às vezes ficam tão preocupadas, ai, que cor que eu de novo vou falar, não é que isso não seja importante, só que não é o mais importante, sabe? Tudo que a gente tem discutido nos últimos dias é mais importante que tudo. Presta atenção na sua casa, tá? Troca energia com a sua casa. A sua casa, ela tem que refletir o seu interior. Ó, eu vou dar um exemplo. Faça uma meditação hoje, depois dessa nossa live, assim. Imagine que uma pessoa entre na sua casa no momento que não tem ninguém. E ela vai ganhar um prêmio se ela adivinhar, né? Então ela vai entrar com uma outra pessoa que está promovendo aquela prova, assim. Então, assim, se ela adivinhar como são os moradores que moram naquela casa. Você sabia que tinha um programa assim nos Estados Unidos? Tinha um programa assim. Os moradores saíam da casa e o organizador lá do programa entrava com uma pessoa, com duas pessoas, e elas tinham que fazer um relato de quem morava naquela casa. Desde assim, olha, acho que quem mora aqui é uma mulher, ela é assim, assim, ela gosta de tal coisa. Então faz um perfil do morador ou dos moradores, né? E aí eu te pergunto, se essa pessoa entrasse na tua casa, como é que ela ia definir você? Aí então você vai olhar bem para sua casa e falar assim, nossa, pensando bem, a minha casa, ela só tem cara do meu marido. Não, ela tem a cara da minha filha, ela não tem... A pessoa provavelmente ia descrever só a minha filha. Então a minha casa não tem cara de nada. Foi um decorador que veio, fez tudo, do jeito que fez ficou, sabe? E assim,
Então, tudo isso é possível acontecer. Mas eu te digo, a tua casa tem que refletir quem você é. Então, por exemplo, se alguém entrar aqui na minha casa e falar assim, nossa, essa pessoa gosta muito de viajar, né? Tudo nessa casa lembra viagem, principalmente a entrada da minha casa entrega assim já, né? Depois começa a ver que tipo de música que eu gosto. Essa pessoa gosta de louças, essa pessoa. E aqui tem animalzinho nessa casa, porque tem, né, vestígios deles e tal. Então, assim, o que a tua casa fala de você? Isso é super importante, tá? É muito importante que ela reflita quem você é, né? A gente tem que se reconhecer na nossa casa. Se você não se reconhece na sua casa, é porque ela está refletindo outra pessoa que não é você. Então, trata de deixar tuas pegadas na casa, sabe? A tua casa tem que refletir você, sim. Senão, tem alguma coisa errada, né? Senão, vira uma casa que para você ela não te representa. Isso não é legal, né? Enfim, e vou mostrar um outro livro para vocês na mesma linha. Lembra que eu falei muito da Denise Lin, que é uma das autoras que eu gosto muito? Então é Feng Shui para a Alma. Esse livro, gente, esse livro. E ó, eu vou mostrar uma coisa para vocês, que quando a gente mexe em coisas que faz tempo que a gente não mexe, a gente começa a encontrar umas raridades, né? Eu encontrei aqui uns folders de quando eu ainda não tinha. Eu já tinha o blog Armazém da Energia, olha só, tá até aqui, era um blogspot. Mas eu tinha uma outra marca para Feng Shui, não sei se vocês conseguem ver aqui, que era Forma e Harmonia. Aí depois eu não trabalhei mais com isso, fiquei com o Armazém da Energia para tudo. Então aqui, ó, projetos de Feng Shui com radiestesia e radiônica, residências, escritórios, lojas, consultórios, vocês estão vendo? Olha só, gente, sabe quando foi feito isso? Acho que em 2007, 2008, e aí tem numerologia cabalística, pessoal e empresarial, Reiki Master, cursos e palestras. Estão vendo aqui? Olha só. Aí atrás, o que incluía os projetos. Nossos projetos incluem estudo da numerologia do imóvel, orientação em relação às cores ideais, curas para falhas estruturais. Olha quanta coisa, né, que tinha nesses projetos, né? Aí depois eu comecei a fazer projetos online, como eu já contei para vocês. E eu dava cursos também, né, presenciais, que também passaram a ser cursos online. Então é muito gostoso, né, a gente começar a mexer em tudo. E a Denise Lin, ela tem aquela pegada xamânica, como eu contei para vocês, né? Inclusive, não sei se vocês viram a minha live outro dia com a Ju De Carli, que o marido da Ju, o Cleiton, ele fazia uns rituais. Quando eles moravam aqui no Brasil, eles moravam em Olambra, uma cidade aqui no estado de São Paulo. E ele fazia os rituais com tambor. Acho que as pessoas até faziam os tambores, né? E eu nunca dava certo de eu ir. E todas as coisas que eu li da Denise Lin, ela toca tambor, ela tem descendência de indígenas americanos, né? E ela faz uma limpeza na casa, limpeza energética com tambor.
Então, o meu sonho de ter um tambor continua ainda vivíssimo, né? Mas é assim, o toque do tambor bota tudo quanto é energia ruim para fora, sabe? E traz uma vibração da terra, né? Uma coisa muito legal para as casas, né? Então, gente, isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Eu também adoro tambor. Esse ano, como eu vou entrar no ano pessoal 7, essa semana ainda, que eu faço aniversário no domingo, mas eu acho que eu já entrei no meu ano 7 faz algumas semanas. Eu fui entrando, e esse ano, quem sabe eu consigo construir um tambor, né? Aprender a tocar bem o tambor. Então, por falar nisso, gente, hoje às 19 horas tem o meu programa semanal, o Vanice Responde, né? É um programa onde eu falo de numerologia cabalística e eu vou convidar vocês, que vai ser muito interessante o programa hoje. Eu faço também a transmissão aqui pelo Instagram, tá? Eu espero que eu consiga, porque hoje tá meio complicado esse Instagram, mas eu vou conseguir sim. O programa de hoje foi inspirado numa coisa que aconteceu com a minha filha essa semana. Tá todo mundo em quarentena, né? A gente mora até no mesmo bairro, mas a gente não se vê, não se encontra fisicamente, já tem acho que 35 dias por aí. Rê Pascoal, o que você quer saber se tem em Brasília? O curso de tambor? Fala para mim aqui nos comentários que eu perdi. Então, aí a minha filha me mandou um WhatsApp com uma foto que ela estava na Marginal Pinheiros, de carro. Eu até levei um susto. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, surtei, resolvi sair dar uma volta de carro. Aí depois ela me falou, fui até a ponte Transamérica, né? Porque a gente mora na Zona Oeste, então a ponte Transamérica pra gente é lá no final, praticamente quase no final, né? Da Marginal Pinheiros. Aí eu disse assim, nossa, mas você saiu assim do nada para nada? Ela falou, mãe, eu estou no ano pessoal 5. Você sabe o que é isso? Eu falei, nossa, eu imagino, né? Porque o ano 5 é um ano que as pessoas querem liberdade, querem movimento, querem viajar. E pensa numa pessoa que está no ano pessoal 5 durante a quarentena. Aí eu comecei a pensar em outros anos pessoais e aí nasceu essa ideia e eu vou fazer o programa hoje e vai ser muito legal. Então eu espero que vocês estejam comigo e que vocês também convidem, né, as pessoas para comparecerem, tá? 19 horas, horário aqui do Brasil. Depois a gente sempre deixa disponível reprise e tal, mas é gostoso estar ao vivo, né? Então, pessoal, é isso. Agradeço muitíssimo por vocês estarem aqui comigo hoje, tá? Nesse nosso... Se eu te disser que tua casa tem alma. E espero que vocês tenham gostado. Fica aí a indicação dos livros também, tá? E amanhã a gente tá aqui de novo com outro programa bem bacana, com outra live bem legal, continuando nessa pegada, tá? Da casa com alma, do nosso refúgio, do nosso espaço sagrado. Beleza? Então, gente, ó, beijo enorme e até à noite, às 19 horas, no Vanice Responde, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, mandem para mim. Beleza? Beijo, gente. Obrigada, viu?